Olá a todos que nos assistem, seja muito bem-vindo a mais esse momento de encontro com o nosso Deus. Que bom é termos mais uma vez a oportunidade de ouvir a sua palavra e sermos edificados por meio dela. Quero saudá-los com o texto que se encontra em Isaías, capítulo 25, versículo 9, que diz: Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Este texto, que é um cântico de louvor a Deus, celebra o livramento concedido pelo Senhor nos últimos dias. E no dia de livramento, o autor diz que será dito que este Deus nos salvará, e em sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Deus, que é grandioso e capaz de destruir nossos inimigos, lutar por nós e nos livrar de grandes males, também é esse Deus que um dia virá em glória para nos salvar e nos levar com Ele para celebrarmos a salvação. Mas para que possamos, assim como em Isaías, dizer que esse é o nosso Deus e que na sua salvação nos alegraremos, precisamos estar atentos, confiar nesse Deus e aguardá-lo, estando preparados para o dia em que Ele virá e nos salvará e nos levará para junto com Ele. Nós celebramos esse culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido vocês para orarmos juntos. Senhor, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Pai, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, pelo Teu cuidado e agir em nós. Obrigada pelas Tuas misericórdias que são renovadas a cada manhã sobre as nossas vidas e pelas oportunidades que Tu nos dá diariamente de nos colocarmos na Tua presença. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos lembra e nos convida a confiarmos em Ti e a esperarmos enquanto caminhamos pelo dia em que Tu virá e nos salvará. Esse dia de alegria e exultação. Por isso também nós queremos agora confessar nosso pecado, Pai. Confessamos que pecamos contra Ti e contra nossos irmãos, pecamos ao nos afastar de Ti e ao muitas vezes nos esquecer que o dia virá e nós devemos estar preparados. Perdoa-nos, Pai, e nos purifica de toda a maldade do nosso coração. Abençoa o ouvir da palavra logo mais e que essa palavra edifique nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Convido-os agora para louvarmos a Deus por meio de um hino e após isso ouviremos a pregação da palavra. Tudo que vais fazer.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Quando nós olhamos mais atentamente para os relatos contidos nos evangelhos, podemos perceber vários milagres, dezenas ou talvez centenas de milagres, os quais são realizados por Cristo Jesus ou em nome de Cristo Jesus. Milagres dos mais simples aos mais espetaculares, se é que existe algum milagre que não seja espetacular, não é mesmo? Os milagres são acontecimentos que excedem a nossa compreensão, mas creio que nós estamos mais próximos dessa realidade do que talvez nós já tenhamos imaginado. Milagres são algo muito mais simples do que provavelmente nós tenhamos pensado algum dia. Nossa própria existência é um exemplo de um milagre. O fato de eu estar aqui neste momento, participando deste culto, juntamente com cada um e cada uma que está aí do outro lado, ouvindo, vendo, acompanhando a palavra que está sendo proclamada, esse acontecimento aqui, neste momento, é um milagre. É um grande milagre. Milagre que jamais seria possível se não fora pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A realidade dos milagres não se limita apenas ao relato bíblico. Não. Ela é uma realidade que também está presente até os dias atuais. Neste raciocínio, eu quero deixar uma questão para nós neste momento. De que maneira nós temos reagido ou temos nos portado diante dos milagres que nós presenciamos ou que nós damos conta durante a nossa vida? Será que nós temos glorificado o nome de Deus? Temos sido agradecidos? Ou simplesmente seguimos a nossa vida como se nada tivesse acontecido? Nossa, que legal esse milagre! Como o Senhor é bom! E segue a vida. Pensemos nisso. Quero, neste momento, convidar a cada um e a cada uma que nos acompanha, neste momento, para fazermos a leitura do texto base deste devocional. Texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Passo a ler na versão Almeida Revista e Atualizada. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Até aqui, a palavra do Senhor. Um fato interessante a se notar em nosso texto, já podemos perceber, já no início dessa perícope, nos versículos 11 e no começo do versículo 12, onde o autor de Lucas descreve a caminhada que Jesus Cristo realizava na ocasião em que aconteceu este milagre. Olhando assim, talvez tenha vindo a pergunta em nossas mentes. Eu, ao olhar nesse texto, veio essa pergunta em minha mente. O que tem de tão especial nessa descrição? O que torna esses versículos especiais diz respeito às razões que estão por detrás dessa caminhada. A caminhada em si tem algo profundo por trás dela. Tem um motivo profundo por trás. A principal razão diz respeito ao caráter da graça que está por trás dessa caminhada.
Como pode se perceber, o nosso texto se localiza ali na parte final do Evangelho de Lucas. E, como podemos presumir, em cada evangelho, a parte final retrata um episódio especial para a nossa vida de fé e que também dá razão à nossa existência aqui. Segundo o relato do próprio livro de Lucas, essa caminhada terminou na entrada triunfal em Jerusalém e dali aconteceu toda a entrega de Jesus Cristo, a qual culminou na cruz do Calvário. Entrega onde ele morreu por cada um e cada uma de nós e 3 dias depois ressuscitou, vencendo a morte e vencendo o pecado em nosso favor. A caminhada que Jesus Cristo fazia era em direção a essa entrega. Entrega esta que é a maior expressão da graça que está disponível a todos nós. E, como se pode perceber também nas entrelinhas do nosso texto, podemos entender que também entrega esta representa o maior milagre que aconteceu na história da humanidade. E o maior milagre que se pôde presenciar por toda a humanidade. A partir da segunda parte do versículo 12, acontece então a narrativa do milagre. 10 leprosos encontraram-se com Jesus. E, conforme relata o versículo 13, uma coisa interessante a nós repararmos aqui. Os 10 se dirigem a Cristo de longe, pois por conta da lepra não poderiam chegar perto de Jesus. De longe todos eles clamam. Todos eles clamam, pedindo que fossem curados. Leiamos novamente. Versículo 13. Jesus, mestre, compadece-te de nós. Interessante também de observar aqui que todos eles clamaram, pediram por compaixão para que Jesus se compadecesse deles. E Cristo, conforme os evangelhos nos apontam, Cristo sabia o que estava no coração das pessoas. Como Deus, como Filho de Deus, ele também sondava o coração das pessoas. E ele sabia que 9 desses 10 não voltariam para agradecer. Simplesmente continuariam. O que, pelo menos o nosso texto indica, 9 desses 10 não dariam valor para o que Jesus faria por eles. Mas mesmo assim Jesus o fez. Não foi motivo para que Jesus fechasse a mão para cada um. Aqui podemos perceber uma singela alusão neste pequeno milagre, nesse simples milagre, perto da salvação que nós recebemos. Uma alusão a justamente esse fato, a esse grande milagre. Pois assim como aqui, Jesus também na sua entrega em nosso favor, independentemente de quantos creram ou quantos não creram nele e em sua obra, ele simplesmente se entregou por absolutamente todos nós. O milagre da salvação foi disponibilizado para todos nós, independentemente de quantos de nós dessemos glórias a ele, por tal sacrifício em nosso favor. Outro detalhe a se considerar diz respeito ao que significava para aquela época alguém ser acometido por lepra. Esse contexto aqui é interessante nós atentarmos um pouco mais. No contexto bíblico, o termo lepra era usado para identificar alguns tipos de doenças de pele. Não era associado apenas a uma coisa só. Esbranquiçamento de pele, vermelhidão, feridas pequenas ou feridas maiores eram identificados como lepra na época. E segundo uma lei que constava no livro, que aliás consta no livro de Levítico, todo aquele que era cometido por lepra era considerado impuro, ou seja, indigno de estar no meio do povo, ficando à parte da sociedade e, consequentemente, do culto e dos demais ritos religiosos. Era um imundo. Um leproso era um imundo e deveria ser tratado como tal.
Para nós, apesar do contexto ser bem diferente, existe aqui um paralelo que podemos fazer. Um paralelo que diz respeito a cada um de nós. Assim como os leprosos, ao serem acometidos pela lepra, deveriam estar afastados do povo, da comunidade. Todos nós, por conta de nossa lepra interior, a qual nós chamamos de pecado, a qual é conhecida por nós como pecado, por conta dessa nossa lepra interior chamada pecado, deveríamos estar afastados de Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus, nos traz separação da parte de Deus. Assim como a lepra tornava um cidadão imundo diante da comunidade, nós, por conta do pecado que nos acometeu na queda do ser humano, lá no livro de Gênesis, nós somos naturalmente imundos diante de Deus, indignos de chegar perto dele, de se achegar na presença dele. Porém, pela fé em Jesus Cristo, assim como todos os leprosos foram purificados, nós também, mediante a nossa fé em Jesus Cristo, operada em nós por meio da palavra, somos purificados de toda a imundícia do pecado e podemos continuar nossa caminhada sabendo que fomos restaurados. Mas nem tudo são flores. Nenhum de nós somos perfeitos. E esse texto também nos aponta essa questão. Temos mais coisas a prestar atenção aqui. E o que segue mostra na reação, na atitude desses 10 que foram curados da lepra. Desses 10, apenas um voltou, glorificando a Jesus Cristo, dando valor, percebendo o grande valor do milagre que ele recebeu, dando em conta de si. E se prostrou aos pés de Jesus, agradecendo, glorificando por esse milagre que ele recebeu. Os outros, conforme o texto nos aponta, simplesmente seguiram sua caminhada, muito provavelmente sem expressar qualquer gratidão. Aqui a quantidade ou os números não são o mais importante. O que importa aqui é o contraste evidenciado pelo autor. O contraste esse que se torna ainda mais forte quando o autor de Lucas traz para nós uma característica desse homem especial. Este homem que voltou não era um homem qualquer. A palavra aponta que ele era um samaritano. O que isso significa? Para nós talvez não signifique muita coisa pensar nisso, mas para a época era algo significativo, algo marcante. Para um judeu, além do samaritano já ser considerado alguém à margem da sociedade, um cara que não merecia ser parte da comunidade judaica, ainda por cima com lepra, isso só evidencia, só potencializa o tamanho da desgraça que estava sobre esse homem, assim como os outros 9 que não voltaram. Esse homem especial, além de leproso, era um samaritano. Para um judeu, seria a pior escória da humanidade. E esse samaritano leproso recebeu um grande milagre da sua cura. Para ele era um valor inestimável o que ele recebeu. Aí a gente pode entender por que ele glorificou tanto a Deus. Porque para este foi tão especial. A palavra de Deus nos diz ali no prólogo de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, que Jesus, o Verbo, veio para os seus e estes não o receberam. Mas todos os quanto creram nele e o receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Este único que voltou, apesar de ser samaritano, de ser considerado de fora, à margem, marginalizado pela sociedade, este recebeu, enquanto os outros não deram bola. Muitas vezes alguém de fora acaba dando muito mais valor quando recebe a graça de Cristo
e quando se depara com o Evangelho, com a graça, com o presente que ele acabou de receber. Enquanto nós, que tivemos esse presente talvez a vida inteira, nós que fomos criados e crescemos no ambiente de comunidade cristã, muitas vezes não damos o mesmo valor. Aqui podemos estabelecer também uma ligação interessante com a parábola do filho pródigo, que veio um pouco antes desse texto, ali em Lucas 15. Tanto o filho mais velho quanto o filho pródigo, o mais novo, que fugiu. Os dois tinham a graça disponível para eles. Mas o filho que ficou, quando viu o outro filho sendo bem recebido, festejado na sua volta, cobrou do pai essa graça como se ele não a tivesse disponível. Eu vou explicar. Cito aqui as aspas do filho mais velho para o seu pai. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Em outras palavras, podemos entender da seguinte maneira esse questionamento do filho mais velho. Poxa, pai, tu nunca fez um churrasquinho para mim? Ou para os meus amigos? Nem mesmo ofereceu um colchão duro? Um churrasco de gato? Já para esse fujão aí, para esse rebelde? Você ofereceu a melhor carne possível. Ofereceu um filé mignon, uma picanha para ele. E o pai calmamente responde a esse filho. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Em outras palavras, podemos entender também. As melhores carnes, ou o melhor que você podia oferecer, que você podia desfrutar. Tudo estava aqui o tempo todo. Tu não comeste porque tu nunca fizeste questão. Em vez de agradecer juntamente com o samaritano, os outros 9 leprosos que foram curados simplesmente permaneceram em sua posição anterior e continuaram em frente. Houve cura, mas não houve mudança. Conforme o texto indica, assim como o irmão mais velho continuou a sua posição em relação ao caçula. Mesmo presenciando a grande alegria de o filho que fugiu ter voltado para a família, ele não fez questão de festejar. Simplesmente foi indiferente. Assim como os 9 que continuaram a sua caminhada. E aqui então eu coloco uma pergunta, uma questão para nós pensarmos. E quanto a nós? Todos nós, sem qualquer exceção, recebemos a disposição do milagre da salvação pela fé em Cristo Jesus. Ao olhar para a nossa própria consciência, será que temos glorificado a Jesus Cristo com a nossa vida, diante do milagre que recebemos e tantos outros milagres menores aos quais temos recebido conforme a nossa vida? Ou a gente olha para tudo e simplesmente continua a nossa vida? Como se nada tivesse acontecendo, como se fosse algo tranquilo, normal. Fomos salvos, ok. Temos aberto a nossa boca para glorificar a Deus, agradecendo, expressando nossa fé em atitudes de gratidão? Ou a gente só abre a boca quando nós precisamos de alguma coisa? Senhor, me ajuda porque eu estou doente, ou porque minha mulher ou meu filho passa por necessidade. E quando Deus atende à nossa necessidade, a gente simplesmente se alega entre nós e viramos as costas para aquele que concedeu o milagre e concedeu a provisão para nós. Diferentemente dos 9 leprosos que não voltaram, todos nós, eu e cada um e cada uma que está aí do outro lado, nós temos a oportunidade de fazer diferente. Nós temos a oportunidade de, com nossa vida, com nossa atitude, mediante a fé que recebemos pelo ouvir da palavra de Deus, nós temos a oportunidade de glorificar a Deus,
de sermos gratos pelo milagre que nós recebemos por meio de Jesus Cristo. Jesus traz a exortação para isso, nos versículos 17 e 18, onde ele diz assim: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Eu transfiro essa pergunta para cada um de nós. Onde estamos nós, após recebermos o grande milagre da salvação? Em que postura nós estamos? A suma desse grande milagre é proferida por Jesus Cristo ao homem que voltou. Jesus Cristo faz questão de enfatizar não só o milagre que este que voltou recebeu e foi grato, mas o grande milagre ao qual Jesus Cristo veio na terra para conceder a cada um de nós. Sim, Jesus Cristo aponta, sim, para o sacrifício que ele fez, para a salvação a qual ele veio para nos entregar de graça. E o versículo 19 é onde ele aponta isso para nós. Disse Jesus ao homem que voltou: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que frase que define melhor a nossa fé, sobretudo a confessionalidade luterana, do que essa frase? Que frase é melhor do que essa? A tua fé te salvou? A tua fé te salvou, somos justificados pela fé. Glória a Deus nas maiores alturas, pelo milagre da salvação pela fé em Cristo Jesus. Que essa palavra nos impulsione a expressarmos a nossa gratidão por essa graça imensurável valor, graça de imensurável valor, a qual recebemos por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que essa palavra que nós ouvimos nos dê motivação para glorificar a Deus com palavras, mas principalmente por uma atitude de vida, em gratidão e rendição ao Deus que nos concedeu essa maravilhosa graça. Tamanha graça, de tamanho valor, oferecida em nosso favor. Amém. O Salmo 119, versículo 11 diz: Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que guardemos em nossos corações a palavra que ouvimos hoje e que ela nos acompanhe daqui para frente. Por fim, quero invocar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê da sua paz. Amém.